Árvores grandes e saudáveis precisam de grandes raízes. Grandes estruturas, construções enormes precisam de pilares fortes. É sobre isso que a gente fala hoje. Os 4 grandes pilares de relacionamentos saudáveis. Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem? Léo aqui mais uma vez e o tema nosso hoje da conversa é os 4 pilares de um relacionamento saudável. Bom, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós lançamos vídeos semanais a respeito de relacionamento, então aproveite e já deixa o seu like nesse canal, já compartilha com o maior número de pessoas possível e se inscreva no nosso canal. Muito bem, então nós vamos falar a respeito hoje sobre 4 grandes pilares que mantêm, que sustentam uma relação saudável. Primeiro deles, vamos lá, confiança. A confiança é a capacidade que uma pessoa tem de abrir o coração para você. Então você consegue saber se uma pessoa tem um certo nível de confiança num relacionamento, numa relação contigo, se ela consegue se abrir com você. Você lembra daquela brincadeira de colégio, onde as pessoas ficavam de olho fechado e tinham que deixar o seu corpo cair para trás na confiança de que alguém atrás iria segurar? É exatamente esse o contexto que eu queria trazer para você. Se você, por exemplo, tem a capacidade de abrir a sua vida, ou você sabe, conhece, tem a sensibilidade de que alguém abre a vida dela para você, você está caminhando na confiança. Uma outra coisa que eu costumo dizer também a respeito de confiança é o seguinte: a confiança, ela é um pilar do relacionamento, mas ele é construído não de concreto como os pilares que nós vemos por aí. Ele é uma construção de cristal, de vidro, ou seja, ele demora para ser construído, mas ao mesmo tempo ele é muito frágil e quando ele quebra, mesmo se você reconstrói, dificilmente ele vai ser a mesma coisa. Então, no que diz respeito à confiança, quando nós quebramos a confiança de alguém, ou quando alguém quebra a confiança com a gente, é muito difícil, mesmo depois de um perdão, mesmo depois de um relacionamento consertado, né, mesmo depois daquele papo, de ter resolvido a situação, vai demorar um pouco mais para aquela confiança voltar a ser como era. Segundo grande pilar, então, de um relacionamento saudável, nós vamos falar a respeito da sinceridade. Qual que é a diferença da confiança para a sinceridade? A sinceridade, ela é a capacidade que uma pessoa tem de ser verdadeiro. Uma pessoa pode confiar numa mentira muitas vezes. Então por isso que a sinceridade e a confiança não estão dentro do mesmo pilar. Porque se eu vivo às vezes uma mentira, ou se eu construo uma mentira e mantenho essa mentira num relacionamento, a pessoa pode confiar nessa mentira. Então eu preciso ser sincero, eu preciso colocar as cartas na mesa num relacionamento. Eu não posso deixar de passar um dia sequer sem que aquilo que eu estou sentindo, aquele mal-estar, ou qualquer alguma situação que por um acaso eu não entendi, eu coloque isso na mesa. Então a sinceridade numa relação é de extrema importância, é um grande pilar. É muito, muito difícil você se relacionar com pessoas que você tem a sensação de que não estão sendo sinceras com você. O terceiro grande pilar de um relacionamento saudável é a empatia. O que significa a empatia? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é a capacidade de olhar com o olhar do outro. Você já deve ter ouvido falar a respeito de um filósofo europeu chamado Ortega. O que ele diz? Ele diz o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Isso significa que as pessoas, elas não são somente as pessoas, aquilo que nós olhamos como pessoa. Existe um emaranhado de situações da história dessa pessoa, da circunstância dessa pessoa, que constituiu ela quem ela é hoje. Então, não é tão fácil mesmo a gente conseguir olhar com os olhos do outro, experimentar o mundo como o outro experimenta, porque ele passou com certeza experiências que eu e você jamais passamos. E também tem a questão do temperamento. O temperamento distingue as pessoas na maneira como as pessoas interpretam o mundo. Então, dependendo do estímulo que eu recebo do mundo, o estímulo que eu recebo de um relacionamento, no meu trabalho, na minha família, em qualquer lugar, dependendo do estímulo que chega, da sensação que chega para mim, da informação que chega para mim, eu vou interpretar essa informação de um jeito, conforme o meu temperamento. E uma pessoa com temperamento diferente, vamos supor, esposo e esposa. O homem com um temperamento é a esposa com outro. Isso é muito comum de acontecer. As situações às vezes são as mesmas, mas as duas pessoas, como são pessoas diferentes, circunstâncias diferentes, temperamentos diferentes, vão interpretar aquela circunstância de maneira diferente, aquela situação de maneira diferente. Então é um grande desafio. A empatia é um grande desafio. É tentar se colocar no lugar do outro. É se abrir, é deixar ali a nossa pequenez, é deixar ali o nosso egoísmo, se colocando no lugar do outro e tentando perceber quais são as sensações, os sentimentos que aquele outro vão poder desenvolver naquela situação.
Então é o cuidado com o que a gente fala, o cuidado com as nossas insinuações, mesmo às vezes na sinceridade, na maneira como você é sincero, alguma pessoa pode se ferir. Tudo isso está dentro do conceito de empatia. Quanto maior a capacidade que nós temos de se colocar no lugar do outro, para poder tentar, é difícil, mas para poder tentar perceber o mundo da maneira como o outro percebe, mais nós seremos empáticos. O quarto grande pilar, não menos importante, muito pelo contrário, eu acho que é um dos principais, é o amor. Existem várias maneiras de se conceituar o amor. Mas o conceito que eu mais assim sou apaixonado mesmo no amor é o conceito que eu aprendi no cristianismo. O que Jesus fez? Como que Jesus, por exemplo, transmitiu o amor dele para a raça humana? Ele se entregou sem esperar nada em troca. Talvez você tenha outra religião, acredite em outras coisas, não tem problema por isso. Não é esse o nosso foco aqui. Mas o que eu quero dizer é que mesmo se você acredita ou não acredita naquilo que Jesus fez, ele fez e faria de novo. Então o conceito do amor com certeza deve ter outros milhares de maneiras de se conceituar. Mas o que eu queria trazer para você hoje aqui no relacionamento é o seguinte: quando nós amamos, nós nos entregamos. E não é uma entrega comum, porque uma coisa é você se entregar esperando a resposta. Mas o amor mesmo, o amor puro, é aquele quando nós nos entregamos para as pessoas. Não estou dizendo só no casamento não, tá? Estou falando em respeito em qualquer situação, qualquer tipo de relacionamento. Com seus filhos, com a sua esposa, por exemplo, com seu cônjuge, no seu trabalho. É a capacidade que nós temos de nos entregar para as pessoas e para as circunstâncias sem esperar nada em troca. Então eu gostaria que você fizesse aí uma autoavaliação a respeito desses 4 grandes pilares de um relacionamento saudável. Quais são os pilares do seu relacionamento que estão ali, sabe, ruindo ou estão com a estrutura complicada? Como é que está o amor? Você tem se entregado? A pergunta é, eu tenho me entregado para as pessoas, me entregado nas relações, sem esperar nada em troca? Essa é a grande pergunta e a resposta disso me traz o nível de amor que eu tenho no meu relacionamento. Pessoal, espero que eu tenha acrescentado bastante aí na sua vida, na sua história. E lembre, da mesma maneira como uma grande árvore precisa de uma grande raiz, um grande prédio precisa de uma grande estrutura, um relacionamento saudável, robusto, que consegue resistir a qualquer tipo de crise, precisa de grandes pilares. E esses pilares precisam estar bem desenvolvidos. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e uma ótima semana.